Galera, como que a gente coloca esses botões clicáveis no nosso Excel para deixar isso de maneira muito mais automática? Imagina que você tenha que mudar a informação e ao invés de digitar numa célula, você simplesmente muda essa barra de rolagem para um lado e para o outro, ou vai aumentando e diminuindo a informação clicando nesses botões. Para saber como, bora lá! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício da Ultimate Treinamentos e hoje a gente vai trabalhar com esse controle de formulário em que a gente consegue colocar um monte de botões e você vai aprender nesses dois exemplos a lógica e a origem de tudo isso. A primeira coisa que você precisa no seu Excel é habilitar a guia desenvolvedor que está aqui em cima. Ó. Essa guia ela não aparece por padrão, mas você pode perceber que a gente tem um monte de outras guias aqui. Inclusive eu deixei na guia chamada Maurício, porque você pode criar a sua própria guia com os botões que você mais gosta. Eu vou deixar esse vídeo na descrição e também no card. Mas para habilitar a guia desenvolvedor, você vai clicar com o botão direito do mouse em cima do nome de qualquer outra guia. Então, por exemplo, em cima da guia página inicial. Ó, botão direito e coloca aqui personalizar a faixa de opções. Quando você entrar nessa tela, aqui no canto da direita, vai aparecer uma lista com todas as guias que você pode marcar ou não. Então tem até essa desenhar, caso tenha um tablet com uma caneta, por exemplo. A gente não quer isso, a gente quer só a guia chamada desenvolvedor. Então a gente, se tiver desmarcado, basta marcar essa guia e quando você marcar essa guia, ela vai ser a última guia do seu Excel. Aqui, ó, desenvolvedor, provavelmente pode ter ajuda ou não, depende muito da versão, mas ela aparece aqui depois da nossa guia exibir. E é aqui dentro que a gente mexe com o controle de formulário. A gente tem como acessar o VBA, a gente tem como acessar macro, fazer um monte de outras coisas técnicas, mas o que a gente vai querer mesmo é esse botão chamado inserir. É aqui que a gente consegue colocar o nosso controle de formulário. Repara que a gente tem um monte de botões aqui. Você pode escolher aquele que mais te agrada, vai testando mesmo, clica, seleciona, desenha, vê se isso consegue ser útil para o seu dia a dia ou não. A gente vai trabalhar com esses dois aqui, o que é essa barrinha aqui sobe e desce, então a gente clica no botão, ele aumenta um valor, clica para baixo, ele diminui, e depois trabalhar também com a nossa barra de rolagem, que é esse outro exemplo. São esses dois botões. A gente vai precisar desenhar esse botão na planilha, e a gente vai dar a dica de como alinhar isso corretamente, e depois configurar cada um desses botões. Olha só como é fácil. Vamos supor que eu quero nessa célula, vou até deixar em destaque aqui de amarelo, por exemplo, eu quero que mude o valor para mais ou para menos. Então nessa célula aqui eu vou clicar então embaixo para desenhar o nosso botão aqui embaixo. Vai na guia desenvolvedor, clica nesse botão chamado inserir e a gente vai colocar esse primeiro que é um botão de rotação. Quando você clica nele, o Excel ele mostra esse mais preto, é bem pequenininho aqui, eu não sei se vai dar para ver na tela. Ah, dá sim, ó. E você vai desenhar o tamanho que você quer esse botão. Então começa, desenha ele clicando com o mouse, solta e você já tem esse botão. Você pode alinhar esse botão, você pode mudar o tamanho dele manualmente, mas uma dica que eu dou para ele ficar muito mais bonito na sua planilha é ajustar esse tamanho com a tecla Alt apertada. Então segura o Alt e quando você movimentar esse botão, ó, ele sempre vai na borda da sua célula. Então, definiu aqui, por exemplo, duas células, a de cima e a de baixo, soltou o botão Alt, ó, soltou o clique e agora você já tem esse botão funcionando. Maurício, mas não está funcionando, não tem nada nesse botão aqui. É porque a gente ainda não configurou ele para fazer esse vínculo com a célula. E para configurar, botão direito nesse botão, vai aqui em formatar controle. Nesse formatar controle, você tem essas configurações. Qual é o menor valor que você quer? Vamos colocar, por exemplo, 1. Qual é o maior valor que você quer para esse botão? Vou colocar, por exemplo, 100. Vamos supor que seja de 1 a 100 a quantidade de itens enviados em algum lugar, por exemplo. E aí a gente tem que fazer o vínculo da célula. Clica nesse campo e agora clica na célula que você quer fazer o vínculo. Então, quando você mudar de um para outro, ele vai mudar o valor que está em B5. E esse alteração incremental é de quanto em quanto que você quer mudar. De 1 em 1, de 5 em 5, de 10 em 10. Muda para o seu dia a dia, porque você precisa, Maurício, sempre os produtos são de 12 em 12, por exemplo. Então coloca alteração incremental de 12 em 12. Aqui a gente vai deixar de 1, porque é o padrão, dá OK. E pronto, galera, é só clicar fora do botão agora, ó, e automaticamente você já tem isso funcionando, Maurício.
Gira o nosso spinner do sucesso, galera. Olha como é fácil. E aí a gente também tem o mesmo esquema, mas em vez de botãozinho para cima e para baixo, porque para chegar até o 100 aqui vai ser muito demorado, ó, ficar clicando, clicando, clicando. E se a gente conseguisse colocar isso com uma barra de rolagem, por exemplo? É o que nós vamos fazer nesse segundo exemplo. Vou colocar nessa outra célula, e isso pode estar em qualquer lugar. Esse valor aqui pode fazer vínculo com fórmula, com algum PROC-V, com qualquer coisa que você queira. Vou colocar nessa outra célula, vou colocar aqui em laranja, e a mesma coisa, vai na guia desenvolvedor, clica no botão inserir e escolhe o que você quer. A gente vai querer esse chamado barra de rolagem, e a barra de rolagem ela é interessante, você consegue colocar ela na vertical ou na horizontal. Como a gente já tem um para cima e para baixo, eu vou colocar agora para o lado e para o outro. Então clica e faz a mesma coisa, ó, desenha. Repara que o próprio Excel já define se vai ser horizontal ou vertical, conforme você desenha. Desenhou, vou mudar aqui com a tecla Alt apertada, para ficar um tamanho correto aqui, pode ser só uma célula, por exemplo. E a mesma coisa, botão direito, formatar controle, faz o menor valor C1, o maior valor já é 100 nesse caso, ele muda de 1 em 1, e aqui o vínculo da célula, a gente clica nele e clica na célula em laranja. É só isso, dá OK. E agora repara, ó, você consegue mudar o valor na barrinha de rolagem. No Windows novo nem aparece mais a setinha no canto, mas se você clicar nesse canto, ó, ele existe. Então você consegue mudar também de 1 em 1, mas tem a facilidade de mudar arrastando para um lado e para o outro. Maurício, tem que trocar o valor agora de 1 até 1000. Não tem problema, botão direito, vai em formatar controle e muda agora que o valor máximo é 1000. Prontinho, dá OK. E você consegue agora ter muito mais informação. Opa, se clicar sem querer no próprio botão, vai acontecer isso que aconteceu no vídeo. Dá um Ctrl Z, clica fora para desmarcar e aí clica agora nesse botão para ele conseguir mudar. Começa a brincar com esses recursos de inserir e se você tiver qualquer dúvida sobre esses itens, comenta aqui embaixo que a gente prepara um conteúdo específico para conseguir sanar essa sua dúvida. Se você gostou desse conteúdo, deixa aquele like, se inscreve no canal, a gente está quase chegando nos 10 mil seguidores, é muita gente querendo aprender Excel. E também segue a gente lá no Instagram e lá no TikTok. No Instagram a gente tem dicas semanais, tem live, tem um monte de coisa para você continuar aprendendo essa ferramenta que é tão maravilhosa como é Excel. Beleza, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.